Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui para fazermos o Evangelho desta noite. Em nome do Centro Espírita Capitão Vendramini, Arca de Noé. Antes, vamos lembrar que as nossas palestras presenciais acontecem aos domingos, às 19 horas. A lição de hoje está no Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição é a lição número 70, que tem como título Pacifica Sempre. Antes, vamos pegar o nosso copo d'água, o meu já está aqui, vamos colocar aqui do lado, que assim que terminar o Evangelho nós vamos tomar. Vamos fazer a nossa oração. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes e seus trabalhadores de luz, pedir que nos ilumine nessa noite de estudo, nessa noite de Evangelho, lembrando que o Evangelho no lar ilumina a casa, ilumina a rua, ilumina um quarteirão, ilumina a nossa vida, a vida da nossa família. Então vamos sempre ter esse hábito de todos os dias no mesmo horário fazer o Evangelho no lar. Então, muito obrigada, meu Pai, por essa oportunidade. Que assim seja. Começa assim a lição. Pacifica sempre. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus. Isso está em Mateus, versículo 5, capítulo 9. Por muitos sejam as dores que te aflijam, a alma aserena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Deixa eu arrumar minha almofada aqui, para mim ficar mais confortável. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel. Azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Então, bem-aventurados os pacificadores, pois são filhos de Deus, né? Isso está nas bem-aventuranças. Ser pacificador é uma virtude difícil de ser conquistada, né? Né, pessoal, né, gente? Pois exige de nós trabalharmos dentro de nós as nossas virtudes. Porque nós temos virtudes, mas nós também temos muitos defeitos, muitos sentimentos contrários ao amor e à caridade. Para isso, nós temos que nos conhecer para poder distinguir quais são as nossas virtudes e o que são os sentimentos ruins, contrários ao amor e à caridade. Nós temos que vencer a nós mesmos. O que é vencer a nós mesmos? A gente trabalhar os nossos sentimentos e conseguir vencê-los. Conseguir trabalhar até que eles não existam mais dentro de nós. É uma tarefa fácil? Não é. É uma tarefa difícil, que ela vai e volta. Mas nós temos que fazer isso. É isso que Jesus espera de nós. A doutrina espírita ela é muito consoladora,
pois ela nos dá a chance de nos melhorarmos através das reencarnações. Então nós vamos e voltamos, né, com o intuito de nos melhorarmos espiritualmente, porque não é melhorar esse corpinho, não, é melhorar espiritualmente. Mas isso aumenta a nossa responsabilidade. Temos que começar a trabalhar nossos sentimentos, e agora a gente não pode falar, não, a doutrina espírita, através da reencarnação, ela vai e volta, então eu vou ter chance na próxima reencarnação. Tempo perdido é o tempo que não volta, então nós temos que trabalhar o agora, tentar melhorarmos nessa encarnação. O máximo que a gente puder, trabalhar. Os pacificadores promovem o bem. Para sermos pacificadores, precisamos de ação e atitude. Então nós temos que trabalhar. Jesus trabalha até hoje, né? E nós queremos ficar na vida mansa, né? Jesus, nosso modelo e guia, Jesus é nosso modelo e guia, nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos. Muitas vezes fingimos que somos pacíficos. Nós ficamos quietos, fingimos que somos pacíficos, aceitamos o que o outro diz, mas no fundo não o perdoamos, fica aquela mágoa. Isso significa que nós não pacificamos a nossa dor. Então a gente tem que aprender a perdoar, porque quem não perdoa, guarda, fica com aquele que nos feriu preso dentro da gente. Ele até esquece que nós existimos e nós estamos lá firmes com ele, né? O pacificador atuante produz paz e entendimento entre os homens. O que Jesus fazia, né, gente? Ele produzia paz e entendimento entre os homens. Tem aquela passagem do Evangelho, tem aquela passagem que eles foram perguntar, achando que César cobrava muito de imposto, e foram perguntar a Jesus se era justo pagar os impostos. Aí ele olhou e falou: o que tinha na moeda? O rosto de César. Então ele falou: dai a César o que é de César. Então a gente tem que... Jesus sempre foi justo, sempre foi pacificador. Então, como nós dissemos, o pacificador é instrumento de Deus. O Haroldo Dutra Dias, que é um palestrante que todos nós conhecemos, ele explica que filho de Deus em hebraico, o Haroldo Dutra Dias, ele estuda muito, né? Ele, inclusive, ele é uma pessoa que, além de estudar, ele vai na cidade, foi onde Jesus nasceu, percorreu os caminhos, ele estudou em hebraico, traduziu o Evangelho, então ele tem muito conhecimento. E ele explica que filho de Deus é aquele que partilha os atributos de Deus, que possui a essência de Deus em si. É um mensageiro de Deus, é um Messias, o Filho de Deus, é um Messias, é aquele que fala por Deus. Nós ainda estamos muito longe de alcançar isso, né? Mas a gente tem que trabalhar para a gente chegar lá um dia, né? Essa é a nossa meta, a nossa missão. Então, nosso objetivo ao longo de várias encarnações é nos aproximarmos do atributo de Deus, é ser um Messias, ser aquele que fala por Deus. A gente vê assim, por exemplo, uma pessoa vai fazer um discurso por outra pessoa. Se eu vou fazer um discurso vou explicar o que a Arca de Noé faz, que é a Arca de Noé é o nosso braço da caridade do Centro Espírita Capitão Vendramin. Então eu estou falando pela Arca de Noé, estou contando o que ela faz. Não sou eu que estou falando, eu estou falando, mas eu tenho que seguir aquilo que ela faz de verdade, eu não posso inventar, né? Então aquele que é o Messias de Deus, ele fala as palavras de Deus, ele tem Deus em si. Então, no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos fala da porta estreita, onde ele diz: entrai pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a porta larga é aquela porta que é muito fácil a gente viver, né? Nós não temos compromisso com nada,
é a porta que a gente, é onde a gente não precisa ter disciplina, a gente não precisa, pode viver como se não existisse amanhã, né? Muita gente fala isso, eu vivo, aproveito a vida como se não existisse o amanhã, né? Como se eu estivesse vivendo o último dia hoje, né? E que é a vida sem regras, só de prazeres, né? Agora a porta estreita é a vida disciplinada, onde aprendemos os ensinamentos através da disciplina e do culto e o cultivo das virtudes, do estudo do Evangelho, do estudo da doutrina espírita, do amor, do respeito. Então vamos, e a porta estreita que nos leva a Deus, né? Pelo caminho mais fácil, né? Mais perto, né? Que faz a gente vivenciar. Se a gente entrar pela porta estreita, a gente vai ser uma pessoa muito mais seguidora de Jesus, muito mais digna de estar vivendo nesse mundo, né? A gente não está acusando assim, ninguém que leva uma vida diferente, que curte a vida como se não houvesse amanhã, curte a vida doidado. A gente não tá julgando, porque a doutrina espírita jamais ela faz julgamentos. Mas nós estamos lembrando que o que Jesus nos recomendou é que nós temos que ter disciplina, nós temos que ter foco, nós temos que aprender a vivenciar aquilo que ele nos ensinou no nosso dia a dia, né? Então, a gente hoje em dia, a gente vê muito, por exemplo, as pessoas ainda trabalham muito a raiva, né? Você vê um jogo de futebol, por exemplo, você vê um jogo de futebol, aquelas torcidas fanáticas, né? Torce para um time, é um fanatismo que se o outro torce para o outro time e chegar perto dele, ele pode até matar. E aí? Isso é uma falta de respeito, é uma falta de amor, é uma falta de caridade. Então, a gente, quando todo mundo pensa igual a gente, tá tudo bem, mas se alguém pensa diferente, nós ficamos irados. O que é a ira? A ira vem da raiva, a ira vem do orgulho, da vaidade. Então nós temos que trabalhar em nós a tolerância, o amor, o respeito, né? Então a gente ouve muitas pessoas falarem assim, não, a gente tem que viver assim, olho por olho, dente por dente. O que é isso? Eu tenho que responder, se uma pessoa me agride, eu tenho que agredi-la também. E aí isso é ser reativo, a gente não pode ser reativo, porque senão já pensou se eu estou num trânsito, por exemplo, aí vem uma pessoa que já está com o coração cheio de raiva daquela semana de trabalho, daquela semana de frustrações, de briga com o chefe. Ele chega e por uma coisinha, um deslize qualquer, começa a brigar comigo e eu entro na onda dele, entro na vibração que ele está. O que vai acontecer? A raiva vai tomar conta de mim e eu vou reagir da mesma forma. E aqui tá falando assim, olha, violência com violência só uma loucura, né? Pode acontecer uma desgraça, isso a gente escutou muitas vezes. Então, por exemplo, se eu vou assistir, se eu tô indo para um lugar, por exemplo, de uma palestra, alguma coisa, acontece isso, eu sou desviada do meu caminho por causa da raiva, porque eu respondi a raiva com a raiva, tanta coisa que eu vou perder. Agora, se eu faço como o Chico Xavier ensinou para nós, quando alguém está falando muito com muita raiva, vamos silenciar os nossos pensamentos, silenciar o nosso coração e silenciar a nossa boca, a nossa língua. Vamos ficar quietos como se a gente estivesse com a boca cheia de água e não falar nada. É difícil, muito difícil. Mas para isso nós temos que trabalhar a paz em nós através da oração, através dos bons pensamentos, das boas leituras, através do nosso autoconhecimento, para que possamos ser pacificadores e não reatores, e não aquele que reage com a mesma loucura que o outro está. Então, ele lembra aqui que o perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas da tua própria defesa.
Então, quando a gente perdoa, a gente está limpando, está livrando o nosso coração das doenças, das mágoas. Aquela mágoa que, se ficar muito tempo, ela vai fazer mal para o nosso organismo, né? A compreensão, quando a gente compreende, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente está se tornando uma pessoa mais amorosa, mais tranquila. A humildade. Se a pessoa acha que só ela que tem razão, vamos deixar. Para quê? Para que brigar? Né? Não precisa, né? Então, se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Porque se a gente fica com muita raiva do desprezo, do menosprezo, é porque a gente está com muito orgulho ainda, com muita vaidade, né? Então, nós temos que trabalhar esse sentimento em nós. Então, trabalhar os sentimentos em nós é nos observar de acordo com os acontecimentos e ver o que a gente está sentindo para a gente nos melhorarmos, né? E Jesus nos lembra que seja qual for a ofensa, pacifica. E para isso a gente tem que já sair tranquilo de casa, já sair com o coração melhor, já entender melhor as coisas, já aplicar os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. E ele termina a lição aqui, o Emmanuel termina a lição falando assim: se a gente seguir tudo direitinho, se a gente for um pacificador, nós vamos perceber que a paz do mundo é dom de Deus, que Deus, Ele quer para nós a paz, Ele quer um mundo de paz, mas essa paz tem que começar em nós. Se a gente fala, nossa, eu quero tanto, o mundo está tão maluco, eu quero tanto que o mundo melhore, nós temos que nos melhorar. Nós temos que nos tornar pessoas melhores. A gente tem que cuidar da nossa melhora, da nossa evolução. Nós já estamos ajudando muito o mundo a melhorar. Muito obrigada por essa oportunidade. Que Jesus os abençoe e os ilumine. Que assim seja. Agora eu vou tomar a minha água. Muito obrigada. Boa noite a todos.